Em um culto, o jovem Horace teve uma experiência tão profunda com Deus que ele fez a seguinte oração: Senhor, eu irei aonde tu queres que eu vá e direi o que o Senhor quiser que eu diga. E enquanto ele caminhava perto de um riacho, ele ouviu a voz do Senhor dizer para ele: Horace, eu quero que você vá ao Brasil por mim. Ele não sabia aonde ficava o Brasil, mesmo estudando geografia. Tinha um profundo desejo no coração dele de fazer Jesus conhecido, mas ele não sabia aonde ficava essa nação. Então, rapidamente, ele tentou esquecer aquela voz, mas logo veio novamente a confirmação que o Senhor queria que o jovem Horace, ainda solteiro, viesse para o Brasil para pregar a palavra dele. Esse ano é o ano de 1935. Após uma longa viagem de navio, ele então desembarcou no Rio de Janeiro, onde passou 6 dias. Pregou em algumas igrejas, encontrou com alguns amigos suecos, americanos e recebeu o convite para permanecer no Rio de Janeiro. Mas o seu coração estava para iniciar um trabalho. Ali no Rio de Janeiro, ele continuaria o trabalho do que Deus estava fazendo naquela cidade. Então ele segue para o Nordeste, para Pernambuco, na cidade de Serra Talhada. E ali ele começa a evangelizar. Depois ele vai para Alagoas, Paraíba, sempre a cavalo ou a pé. Ele sofreu perseguições, agressões físicas, aonde ele nunca desistiu de pregar o evangelho. E no ano de 1937, foi aberta a primeira Igreja de Cristo Pentecostal em Serra Talhada. E neste dia, louvamos a Deus pela vida do missionário Horace, do reverendo Chester Miller e de tantos homens e mulheres de Deus que fazem parte desta história. Esse pequeno resumo contado conta um pouco da história de Horace, da igreja sendo fundada pelos americanos. Mas aqui em solo brasileiro existem tantos homens de Deus e mulheres de Deus, seja no sul, seja no norte, seja no nordeste, seja no sudeste, que escreveram essa história com lágrimas, com oração e muitos deles até com sangue, pagando com a sua própria vida para que a ICPI esteja hoje em cada cidade, em cada estado. Esse era o sonho de Horace, que a ICPI estivesse presente em cada estado brasileiro. E louvamos ao Senhor por cada ICPI aberta, por cada homem e mulher de Deus, que assim como Horace ouviu lá nos Estados Unidos, ouviram aqui no Brasil e ainda têm ouvido. Como disse o reverendo João Batista Guimarães, nós não somos a maior igreja, nem a mais rica ou a mais conhecida, mas sim, podemos dizer com convicção, somos uma das mais sérias que existe no Brasil. E hoje, nos 86 anos da ICPI no Brasil, podemos agradecer ao Senhor pela história que já foi escrita. E nós que estamos aqui temos o privilégio de continuar essa história pela graça de Deus e pelo trabalho de homens piedosos que abdicaram da sua própria vida para viver o seu chamado. Então, neste dia de hoje, você que ama a ICPI, se alegre, comemore e ore pelo reverendo Daniel Silva, por cada pastor presidente de campo, por cada missionário, por cada crente da nossa amada igreja. Que Deus te abençoe e que possamos continuar seguindo a missão da nossa igreja, que é levar Cristo ao mundo. Deus te abençoe.